Existem personagens que entram numa sala e mudam a temperatura dela sem dizer uma palavra. Não pelo cargo que ocupam, não pela roupa que vestem, não pela reputação que anunciam em voz alta antes de entrar. Pela presença. Pelo que eles comunicam apenas por estar ali, olhando, esperando, decidindo em silêncio o que vai acontecer a seguir. Daemon Targaryen é esse personagem, e ele é isso de uma forma que poucos na televisão contemporânea conseguiram replicar. O que torna esse príncipe de A Casa do Dragão tão impossível de ignorar não é a crueldade, embora ela esteja lá. Não é o poder, embora ele tenha muito. É a austeridade. A forma como ele faz absolutamente tudo com uma economia de expressão e de movimento que comunica, o tempo inteiro, que ele não precisa provar nada a ninguém. Um homem que precisa provar algo gesticula demais, fala demais, reage demais. Daemon raramente faz qualquer uma dessas coisas. Ele observa, calcula, e quando age, age de forma definitiva. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem muito mais análise desse tipo vindo por aí. A austeridade de Daemon é diferente da frieza calculista que vemos em outros personagens políticos da série. Ela não é uma estratégia aprendida, não é uma postura adotada para intimidar. Ela parece estrutural, como se houvesse dentro dele uma quantidade muito limitada de espaço para o que não importa, e uma enorme clareza sobre o que importa. Ele não desperdiça energia em aprovação. Não ajusta o comportamento dependendo de quem está assistindo. Diante do rei, diante de um inimigo, diante de uma aliada, diante de sua própria esposa, ele é a mesma coisa. E essa consistência, que poderia parecer rigidez, é na verdade uma das formas mais raras de liberdade que um homem pode ter. Deixa o like se você acha que um homem que não muda dependendo de quem está assistindo é mais raro do que deveria ser. O que Daemon ensina, sem nunca ter a intenção de ensinar nada, é que a autoridade real não precisa ser reivindicada. Ela existe ou não existe, e quando existe de verdade, as pessoas ao redor a reconhecem sem que ninguém precise anunciá-la. Durante boa parte da série, outros personagens têm títulos maiores, exércitos maiores, alianças maiores. E mesmo assim, quando ele entra numa negociação, numa sala de conselho, num confronto, a dinâmica muda. Não porque ele ameaça, mas porque a percepção de que ele pode ser o elemento mais imprevisível e mais decisivo daquele ambiente já foi estabelecida antes de qualquer palavra ser dita. Existe um traço nele que vai na direção oposta do que a maioria das pessoas associa a poder, que é a ausência de necessidade de ser compreendido. Ele não explica as próprias decisões. Não justifica as próprias escolhas. Não pede que ninguém entenda o que motivou uma ação. Fez, assumiu, seguiu em frente. Isso é desconcertante para quem está ao redor porque remove a possibilidade de debate, de negociação, de convencimento. Você pode discordar de Daemon, mas não tem acesso ao processo interno que gerou a decisão, e sem esse acesso, a discordância não tem onde se ancorar. Isso se conecta diretamente com a austeridade emocional que ele carrega. Não é que ele não sente, ele claramente sente. E há momentos na série em que isso aparece com uma intensidade que surpreende justamente pelo contraste com o comportamento habitual. Mas ele não deixa que o que sente dite o que faz. Há uma separação muito clara entre o mundo interno e o mundo externo, e essa separação é mantida com uma disciplina que a maioria das pessoas não consegue sustentar sob pressão. Quando tudo ao redor está em colapso, quando as relações estão se desfazendo, quando a política da corte está consumindo tudo, ele ainda está lá, inteiro, operando a partir do mesmo eixo. O estoicismo antigo dizia que o sábio não é aquele que não sente, mas aquele que sente sem ser governado pelo que sente. Daemon não é um filósofo, não cita Marco Aurélio, não tem um código declarado que segue com consciência. Mas opera, na prática, de uma forma que os estoicos reconheceriam. Ele sofre consequências, perde pessoas, enfrenta traições e continua. Não porque seja insensível, mas porque construiu, ao longo de uma vida inteira num ambiente que não perdoa a fraqueza, uma forma de habitar o próprio sofrimento sem deixar que ele tome o controle. A pergunta que o personagem coloca de forma involuntária para qualquer homem que assiste é simples e difícil ao mesmo tempo. Você age de forma diferente dependendo de quem está olhando? Você precisa explicar suas decisões para conseguir executá-las. Você aguenta permanecer no próprio eixo quando o ambiente ao redor está em colapso? Daemon não responde essas perguntas com discurso. Ele responde sendo o que é, em qualquer contexto, com qualquer audiência, sob qualquer pressão.
E talvez seja exatamente isso que torna um personagem como esse tão difícil de esquecer e tão difícil de encontrar no mundo real. Comenta aqui se você conhece alguém com essa qualidade de presença, que não muda dependendo de quem está assistindo.